Seguindo em frente com o nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch, a gente se encontra no Perek Yud Zayin, Perek 17, Alachá Bet. A gente está usando as alachot ligadas ao Kriyat Shema. Fala que Kitzur Shulchan Aruch na Alachá Bet. Mutar likrot Kriyat Shema ben Yoshev ben Omed. O Kriyat Shema pode ser lido de qualquer forma, tanto sentado quanto de pé, como parece no Pasuk. Beshivtecha beveitecha uvelechtecha vaderech. O Kriyat Shema pode ser lido Beshivtecha beveitecha quando você estiver sentado em casa, uvelechtecha vaderech quando você estiver no caminho. Geralmente no caminho a pessoa está de pé. A verdade é que os poskim trazem que o Kriyat Shema pode ser lido mesmo andando. A pessoa pode ler o Kriyat Shema ou falar o Kriyat Shema de cor quando ele estiver andando, fora o primeiro passuco. O primeiro passuco do Kriyat Shema, caso a pessoa esteja fazendo o Kriyat Shema durante a viagem, no primeiro passuco deve ficar parado, prestar atenção, como a gente vai ver na próxima alahá, qual é a kavaná, o que tem que ter na cabeça na hora de falar o Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, e o resto do Kriyat Shema pode ser feito andando. Mas, de forma geral, o primeiro passuco tem que ficar parado. De qualquer jeito, o Shulchan fala que o Shulchan Aruch, que o Kriyat Shema pode ser feito tanto de pé quanto sentado, não tem nenhuma definição, não tem nenhuma preferência. Porém, Veimaya Yoshev Asur Leachmir Velamod. Porém, no Kriyat Shema de manhã, caso a pessoa esteja sentado, é proibido que ela levante para ler o Kriyat Shema. Na Gemara, discutiram Beit Shammai e Beit Hillel com relação à leitura do Kriyat Shema. Beit Shammai dizem o seguinte, está escrito no Pasuk, Beshochvecha uvkumecha. Beshochvecha é ao deitar, uvkumecha ao levantar. Falam Beit Shammai, o Kriyat Shema de noite deve ser feito deitado, o Kriyat Shema de dia deve ser feito de pé. Beit Hillel, por outro lado, falam não, o que o Pasuk falou, Beshochvecha uvkumecha, ao se deitar e ao levantar, ele não está falando do modo como a pessoa deve se comportar durante a leitura do Kriyat Shema, e sim nos horários, à noite, na hora de dormir, e de manhã, quando se acorda. Então, de acordo com Beit Hillel, o Kriyat Shema pode ser lido de qualquer forma, não tem certo e errado, pode ser tanto sentado quanto de pé. E de acordo com Beit Shammai, de manhã deve ser especificamente de pé e de noite deve ser especificamente deitado ou encostado, pelo menos. Agora, o que Kitzur Shulchan fala para a gente é o seguinte, se a pessoa estava sentado, é proibido levantar para ler o Kriyat Shema de manhã. Por quê? A priori, de acordo com Beit Hillel, ele tanto faz. Se você está sentado ou de pé, os dois são válidos. Por que alguém que está sentado é proibido levantar para ler o Kriyat Shema? Porque parece na hora que ele levanta que ele está querendo fazer como Beit Shammai. E quando temos uma discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel, Beit Shammai é desconsiderado, ela é quase sempre como Beit Hillel. Por isso, alguém que está sentado e propositalmente levanta, parece que ele está fazendo de propósito igual Beit Shammai. Isso é errado, deve-se fazer como Beit Hillel. Avalasur likrot ksheu shochev, porém deitado, mesmo Beit Shammai, tanto Beit Shammai quanto Beit Hillel proíbem. Na hora do Kriyat Shema, a pessoa, como a gente vê na próxima alachá, você tem que lekabel ol malchut shamayim, receber sobre si de fazer a vontade divina, e deitado não é o modo correto de fazer isso. Veimu shochev, kvar, yatet atzmo tzido mamash veikrai. Se a pessoa estava deitada, ele vai fazer o Kriyat Shema, por exemplo, o Kriyat Shema que se faz na cama, Kriyat Shema Shalamitah, antes de dormir. Esse Kriyat Shema, primeiramente, ele deve ser feito sentado. Caso a pessoa está deitada e está difícil de levantar, ele tem que virar para o lado, mas ficar realmente virado, não só virar a cabeça, virar o corpo. Se a pessoa está doente, está muito difícil para ele mesmo virar completamente, ficar de lado, pelo menos um pouquinho ele deve se esforçar para ficar, e não completamente deitado de barriga para cima. Esse não é o modo correto de falar para aquelas burros, olha, cada burro, o que você quiser eu vou fazer. Quando você está todo deitado, de barriga para cima, os pés para cima, esse não é o modo correto de fazer o Kriyat Shema. A pessoa deve levantar um pouquinho. Se ele sente bem, sentar é melhor, não precisa ficar de pé, mas sentado sim. Se é muito difícil, pelo menos virar para o lado. Próxima alachá Gimel. Essa alachá é extremamente importante porque sem essa alachá o Kriyat Shema não é cumprido como se deve. De forma geral, temos que ter apenas uma kavaná no momento de cumprir mitzvot, de que estamos cumprindo uma mitzvah. A pessoa, quando ele cumpre uma mitzvah, ele deve ter no pensamento de que o que ele está fazendo é uma mitzvah, é uma ordem, é um mandamento, é a vontade de HaKadosh Baruch Hu. No Kriyat Shema, além da mitzvah, além de ter na cabeça que estamos cumprindo uma mitzvah,
É necessário entender o Passuk, não o Kriyat Shema inteiro, mas o primeiro Passuk, o Baruch Shem, que a gente fala logo depois, esses dois a pessoa tem que saber o que ele está falando, pelo menos a tradução e o significado disso. Então fala pra gente o Kitzur Shulchan Aruch, sem isso não se cumpre a mitzvah. Kodem Sheyatchil na Halakha Gimel, Kodem Sheyatchil, antes da pessoa fazer o Kriyat Shema, antes da pessoa falar o Kriyat Shema, Yechaven Latzet Mitzvat Kriyat Shema Shetzivanu Akadosh Baruch Hu. A pessoa tem que ter na cabeça que ele está cumprindo agora a mitzvah de ler o Kriyat Shema, como o Pasuk diz, Beshochvecha uvkumecha, devemos ler o Kriyat Shema ao nos deitarmos e ao levantarmos, de noite e de dia. O Beumro Shema Israel Echaven Tapirush. E na hora que a pessoa fala o Pasuk Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, ele tem que saber o que ele está falando, qual o significado, e explica pra gente o Kitzur Shulchan Aruch. Shema Israel, o que é Shema Israel? Ouça Am Israel, ouça todo Yehudi, todo aquele que está ouvindo, ou ouça no sentido de compreender, de entender, que Hashem Shu Elokeinu Hu Hashem Echad. O Pasuk diz o seguinte: Shema Israel, ouça o povo, compreenda, entenda, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem Elokeinu, Hashem, que é o nosso Deus, que é o Elokeinu, Hashem Echad, ele é apenas um. Nós temos aqui, na verdade, um passuco formado de 3 partes, e realmente deve se parar entre cada uma dessas partes, uma paradinha bem curta. Nada demais, certo? Cada 2 palavras do Kriyat Shema, da palavra do Pasuk Shema Israel, são uma parte por si só. Então deve-se fazer o Kriyat Shema dessa forma: Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Uma pausa bem curta, só como se fosse uma pequena vírgula. Então, Shema Israel, ouça Am Israel, Hashem Elokeinu, Hashem, ele é o nosso Deus, Hashem Echad, ele é único. Yahid Meyuchad Bashamayim Uvaretz, único e especial no céu e na terra, e não tem outro. Ve'arich Bachet Shel Echad, que deixa Amlich HaKadosh Baruch Hu Bashamayim Uvaretz, na hora que a pessoa fala a letra Het em Echad, deve-se learich, deve-se estender um pouquinho, nomeando Deus como rei do céu e da terra, então deve falar Echad, deve-se prolongar um pouquinho a letra Het, o Vadalet Yarich Gamken קצת גם כן שיעור, שעכשיו שהקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו, מושל בדלת רוחות העולם, ולא יאריך יותר משיעור זה. Também na letra Dalet, a pessoa deve se prolongar um pouquinho. A letra Dalet, o valor numérico dela é 4. Então, na hora que se fala a letra Dalet, deve pensar que a Kadosh Baruch Hu, ele é único nos 4 cantos da terra. Então, a palavra Echad, ela deve ser falada um pouquinho mais prolongada. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Deve se prolongar também um pouquinho no Dalet. Porém, no Dalet, deve-se tomar cuidado, como fala aqui o Kitzur Shulchan Aruch, Ve'dakdek shelo yikalkel kriyat hateva echad al yedei ma shemarich bo ktsat. Se a pessoa ele prolonga um pouquinho a letra Dalet não é uma letra comum de se prolongar. Vogais é muito fácil prolongar, tem consoantes que também, mas a letra Dalet especificamente é muito difícil de se prolongar, de estender um pouquinho mais nela. Ela fica um pouquinho estranha. Então, quem quer se prolongar tem que prestar atenção que ele não vai falar errado. Por exemplo, ele traz aqui que tem muita gente que acaba estragando o Shema Israel quando ele tenta se prolongar demais. Yeshomrim Echad, por exemplo, tem gente que quer se prolongar no Het. Então ele fala Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, 2 as, como se tivessem 2 vogais depois do Het. Então ficou, em vez de falar Echad, que é um, a pessoa falou Echad, que é uma palavra que não existe. Ve'shomrim Echad. Tem quem quer prolongar no Dalet no fim, e é muito difícil prolongar numa consoante, então acaba colocando a vogal E. Então a pessoa fala Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. E a palavra Echad não é a palavra, é outra palavra. A pessoa acabou de inventar uma palavra nova e não falou, passou como se deve. Por isso, quem quiser se estender um pouquinho mais no Dalet, deve prestar atenção que ele está fazendo isso corretamente. O mutav shelo learich mi learich lekalkel. É melhor a pessoa nem não learich, não se estender, do que se estender e estragar. Então vemos aqui, tem mais um pouquinho da Halakha, mas vamos só fazer um pequeno resumo. Vemos aqui que o Shema Israel, a pessoa para cumprir a mitzvah, além de ter na cabeça que ele está cumprindo a mitzvah de Shema Israel, de ler de noite e de dia, ele também tem que entender o que ele está falando. E o Pasuk diz o seguinte: vamos primeiro pronunciar como ele deve ser dito e depois o significado dele. Deve ser dito com pequenas pausas, se prolongando na palavra Echad. Então deve-se falar Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ponto.
sem acréscimos. Agora, o que significa isso? Shema Israel, ouça Israel, Hashem Elokeinu, Hashem é o nosso Deus, Hashem Echad, Deus é o único no céu e na terra. Na letra Het se pensa no céu e na terra, e na letra Dalet se pensa nos quatro cantos da terra. Certo? Os quatro cantos da terra, norte, oeste, sul e leste. Noagim lomar Shema Israel bekol ram leorer a kavaná. Se costuma falar Shema Israel em voz alta para ajudar as pessoas a terem kavaná. Às vezes quando você fala alto fica mais fácil de pensar e de estar focado nisso. Obviamente, se isso vai atrapalhar as pessoas em volta, se você é o único gritando, não se faz isso, porque é melhor que a sua kavaná seja menor, mas que você não atrapalhe os outros. Mas tem muitos lugares que costumam fazer o Shema Israel, ou o primeiro pasuk, ou toda a primeira parashá. Tem lugares que fazem o Shema Israel inteiro, todo mundo alto junto, cada lugar de acordo com o seu costume. O Messimim Yad Yamin Aleinaim, se coloca a mão direita em cima dos olhos, para cobrir os olhos e também ajudar na kavaná. Quem usa óculos não precisa tirar o óculos, pode colocar por cima do óculos. Tem costumes entre os faradim de fazer a letra Shin com 3 dedos, tem costumes de colocar o talit. De qualquer jeito, os olhos têm que ser cobertos. לאחר שאומרים אחד, שועים קצת ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בלחש, וצריכים לכוון בו גם כן פירוש המילות. Depois que se fala a palavra אחד, se fala o que aparece nos psukim, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, se fala isso um pouquinho mais baixo, fora em Yom Kippur, e aqui também tem que saber o que você está falando. O que significa essa frase? Pode-se procurar ela na tradução para português, mas a frase significa basicamente o seguinte: Baruch Shem Kevod, que seja louvado, que seja abençoado o nome de Akadosh Baruch Hu, Shem Kevod, o nome de Akadosh Baruch Hu, que ele é mechubad, que ele é honrado, Malchuto Leolam Vaed, que o reinado de Akadosh Baruch Hu seja para sempre. Essa é a palavra Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Tem até uma Gemara interessante, a Gemara em Pesachim Nunvav conta pra gente de onde veio essa frase, porque a gente fala ela abaixo, só uma pequena historinha, e com isso a gente conclui o estudo de hoje. Essa frase, Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed, ela não aparece na Torá, ela aparece somente nos Midrashim. O Midrash conta que Yaakov Avinu, quando ele chamou os 12 filhos, ele quis contar para os 12 filhos, olha, eu vou contar para vocês quando vai chegar Mashiach. E no momento em que ele foi contar, ele esqueceu, a Kadosh Baruch Hu escondeu dele a data da chegada de Mashiach. E aí ele ficou preocupado, falou, olha, talvez meus filhos tenham alguém que saiu do caminho, e por isso a Kadosh Baruch Hu não me deixou contar quando Mashiach vai chegar. E aí ele perguntou para os filhos se tem alguém que saiu do caminho, se tem alguém que não tá muito bem. E aí os filhos falaram para ele, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Saiba, Israel, no caso eles estavam falando com o pai, Yaakov Avinu, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Kadosh Baruch Hu, ele é o nosso Deus e ele é o único, a gente só tem ele no coração. Todos os filhos falaram isso. No momento em que Yaakov viu que todos os filhos estavam seguindo o caminho, ele falou essa frase, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. E aí, Hazal traz o seguinte, fala, olha, por um lado, Yaakov Avinu falou essa frase depois do Shema Israel. Por outro lado, Moshe Rabbeinu não escreveu ela na Torá. Então, o que a gente faz? Se a gente falar ela, pega mal com Moshe Rabbeinu. Se a gente não falar, pega mal com Yaakov. Se a gente fala baixo, a gente costuma falar ela baixo. Por um lado, a gente falou, por outro lado, Moshe Rabbeinu não colocou, então a gente respeita Moshe Rabbeinu. Essa é a história da palavra Baruch, dessa frase, Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed, porque a gente costuma falar ela baixo.